Saúdo aos colegas magistrados, servidores, e quero dizer que estou muito feliz em retornar à casa em que eu comecei minha trajetória na Justiça do Trabalho, que é o TRT da 13ª Região, e renovar, talvez, a expectativa de que as escolas desses tribunais continuem a realizar esse tipo de evento. Recordo que as associações de magistrados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco e Alagoas faziam eventos anuais, regionais. Eu acho que essa aproximação da magistratura do trabalho e das instituições do direito do trabalho e da justiça do trabalho do Nordeste Oriental é muito importante, né? Porque nós temos particularidades, nós temos um tipo de jurisdição, há uma população que tem muitas semelhanças em termos geoeconômicos, mas eu devo confessar que de uns anos a esta parte a gente tem se reunido muito pouco, tem se encontrado muito pouco. Então a primeira impressão que eu tive quando cheguei aqui pela manhã foi de encontrar ou reencontrar colegas tão queridos, enfim, pessoas com as quais eu aprendi muito, e que estão tão próximas em termos profissionais e geográficos e ao mesmo tempo estão hoje distantes e difíceis de a gente reencontrar. Eu acho que nesse sentido, essa iniciativa das escolas dos tribunais a que eu me referi é uma iniciativa extremamente importante e não poderia, claro, deixar de atender ao convite que me foi formulado, ainda que, já introduzindo o tema, a parte que me cabe no painel talvez seja a parte mais difícil, né? É uma parte que exigiu de mim mais elaboração, mais construção, porque o tema da minha intervenção no painel tem a ver com especialização em órgão judicial, com uma ponte para a eficiência. Não é uma coisa fácil de fazer isso aqui, não, certo? Quem imagina que é fácil de ser, porque a justiça do trabalho é especializado e traz mais eficiência. Mas até chegar nessa afirmação, em termos de poder judiciário brasileiro, isso requer uma certa contextualização. Por isso que eu pensei em apresentar esse debate em 3 movimentos. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou deixar isso aqui, só para ter uma ideia que essa questão da especialização é uma tendência mundial, não é uma tendência relativamente recente, não é uma novidade brasileira, apenas para situar a linha da transnacionalidade que permeia a construção desse evento. Então, os movimentos que eu me propus a apresentar são esses aí. Esses 3 movimentos. Uma primeira abordagem sobre a eficiência como fundamento do governo judicial, a especialização como uma dimensão da eficiência e, finalmente, tratar da justiça do trabalho, a especialização da e na justiça do trabalho. Mas, como disse, essa é uma abordagem bastante difícil, especialmente no judiciário brasileiro, porque o judiciário é uma instituição muito antiga no Brasil. Talvez a instituição mais sofisticada em termos burocráticos, em termos institucionais, e mais antiga no Brasil, ainda que tenha se reconfigurado ao longo dos vários regimes. Então, assim, a ideia do que é especializado no Brasil, em termos de judiciário, tem muito a ver com a distribuição do poder político. Como o poder político distribui as competências jurisdicionais. E isso é uma coisa muito antiga no Brasil. Por exemplo, no Brasil teve durante muitos anos, talvez por mais de 300 anos, o Brasil teve juízes eleitos nos municípios, juízes escolhidos pelos conselhos. Aliás, a história do judiciário, desembargador Eneida, é uma história extremamente desconhecida, né? Então, mas os juízes já foram eleitos pela comunidade e não eram formados em direito. A magistratura brasileira ordinária, chamado juiz ordinário brasileiro, não era eleito, não era juiz, não era letrado, e muitas vezes não sabia nem ler. Era um juiz analfabeto, e esse juiz era o juiz da cidadezinha, era o juiz ordinário. E ele tinha suas competências. Esse juiz tinha como símbolo, ele carregava consigo uma vara de cor vermelha. E ele andava com essa vara pela cidade. E era assim que ele se identificava como juiz. Ele era juiz porque ele usava esse símbolo. Essa vara é um instrumento de poder bastante
antigo, remonta às chamadas faces romanas, que eram instrumentos, eram objetos que identificavam qual é a autoridade daquela pessoa, daquele representante do poder. E esse juiz ordinário ele só temia uma outra autoridade, que essa era uma autoridade letrada, formada em Coimbra, e que era itinerante. Era um juiz de maior poder, com maiores atribuições, que era o juiz de fora, que portava uma vara de cor branca. Essa é a origem da expressão vara, que vai especializando a justiça brasileira. Então, por que eu estou introduzindo isso? A especialização da justiça brasileira não tem necessariamente a ver com eficiência. Não na nossa tradição. Então, essa discussão sobre eficiência tem, portanto, uma dificuldade metodológica, que é compreender como esse debate de especialização e eficiência do judiciário reclama ou responde à necessidade de ressignificação da especialização e da eficiência no Poder Judiciário. E a Justiça do Trabalho me parece que é um exemplo bastante interessante dessa ressignificação. Então, para o primeiro movimento, vai ser uma apresentação bastante breve para permitir que os colegas possam debater, formular as perguntas aí ao professor Iário, ao professor Bento Herculano, provocar mais enfim, os aspectos da reforma que eu acho que interessa mais a vocês. A minha contribuição é para mostrar, para iluminar um pouco o debate em torno da existência da Justiça do Trabalho por um outro viés, que foi proposto no painel Viés de Eficiência. Nessa perspectiva do primeiro movimento que eu proponho, a eficiência surge na teoria geral do governo judicial como um dos seus fundamentos. Então, o que justifica o judiciário se governar? O que justifica o judiciário ter uma administração própria? O que justifica o judiciário, portanto, exercer suas autonomias? Esses são os três fundamentos que a literatura internacional reconhece. Primeiro, a independência, que não seria independente judiciário, que fosse controlado, especialmente em termos de carreira da magistratura, pelo Poder Executivo, por exemplo. Então, ele teria esse atributo da independência como fundamento. Claro que só a independência daria aqui uma conversa de um dia inteiro. Fiquemos só com o enunciado da independência como fundamento. O segundo fundamento é a responsabilidade, ou seja, se eu entrego a uma categoria de funcionários públicos o poder jurisdicional, eu também tenho que exigir desses funcionários públicos responsabilidade no que eles fazem. Então, um governo judicial também tem que ter controle. E dentro dessa ideia de controle, ele também tem que responder à necessidade de transparência, que é a accountability, que é a ideia de que você tem que se mostrar mais. Nisso, o judiciário brasileiro tem avançado bastante. E, finalmente, que eu vou me centrar exatamente nesse ponto, um governo de um poder da República, né, como o nosso, ele também tem que justificar pela eficiência. Por quê? Porque, contemporaneamente, o constitucionalismo atual considera que o judiciário é enfim, é um órgão, o Poder Judiciário é uma instituição bifronte. Por um lado, é poder constitucional, quer dizer, exerce um dos poderes do Estado, mas, por outro, ele é um prestador de serviço. Nisso, ele é bem diferente do Legislativo, porque o Legislativo não presta serviço, só exerce poder. O Judiciário, não. Ele, além de poder constitucional, ele é um prestador de serviço, ele tem que ter balcões de atendimento, ele tem que ter uma estrutura para oferecer o seu produto. E o seu produto é prestação jurisdicional. Tanto que a rubrica de custeio no orçamento é atendimento a causas trabalhistas. Quer dizer, é uma rubrica de custeio para prestar um serviço. Então, como prestador de serviço, ele precisa prestar com algum nível de eficiência. Mas essa nunca foi uma ideia no Brasil. Aliás, morosidade ocupou o cenário de todas as grandes reformas do Brasil, desde antes do Brasil ser independente. Desde as Cortes de Tomar, toda vez que se fala em reforma, se fala em morosidade. Aqui em nós, morosidade. Os portugueses gostam de chamar de congestão dos tribunais. Eles estão congestionados, eles estão em congestão. Então sempre foi. Não foi só o leitmotiv da reforma de 2004, né? Quando o Supremo se debruçou sobre uma reforma em 65, falava de morosidade. Quando o Supremo se debruçou por uma reforma em 75, se falava de morosidade. Então, a morosidade meio que é um emblema disso tudo. Mas como enfrentar a morosidade tem significados diferentes ao longo do tempo. O regime constitucional atual tem uma característica.
é que a morosidade aqui é enfrentada a partir da ideia de eficiência de um Estado em que a administração é gerencial. Então parece que eu estou falando uma coisa óbvia porque a gente olha numa perspectiva contemporânea. Mas o Estado gerencial, um Estado que tem que ter respostas rápidas de qualidade ao cidadão, é uma compreensão bastante recente no Brasil. É uma compreensão dos anos 80 que vai ter, na reforma de 98, o seu ponto alto em termos de construção do texto constitucional, com a mudança do artigo 37 e a introdução da eficiência como um valor, mas também como um princípio norma da administração pública. E isso vai atingir o judiciário ainda tardiamente. Praticamente poucos anos depois, mas na década seguinte, é que essa ideia de eficiência começa a tomar corpo, porque a emenda 45 abraça esse valor do Estado gerencial, ou da administração gerencial, e coloca o judiciário na rota das reformas estruturantes em termos de processos organizacionais, com a introdução do CNJ e a centralidade que o CNJ vai ter no discurso do planejamento. Veja, a centralidade do discurso, eu não estou dizendo que nós conseguimos trabalhar ainda sobre planejamento, porque o engajamento dos magistrados e servidores em termos de planejamento é um engajamento ainda muito incipiente. A própria gramática dos processos de construção de planejamento é uma gramática bastante difícil. E esse processo da emenda 45 desencadeou um outro elemento importantíssimo, que foram os pactos republicanos na direção da eficiência. A eficiência passa a ter uma presença expressa nesses grandes documentos em torno da aprovação de leis para melhorar o processo, para melhorar o ambiente administrativo. E nessa linha, o CNJ também foi beneficiado com a criação de diversos cargos e uma estrutura importante, inclusive o Departamento de Monitoramento Prisional, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, que tem a ver com a contabilidade. Então a gente vive aí nos últimos 10, 15 anos um momento completamente diferente. É claro que não se pode imaginar que a Justiça do Trabalho, isso aqui eu já falei, desculpa. É claro que não pode pensar que na Justiça do Trabalho isso tudo aconteceu dessa maneira. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o Poder Judiciário vem de um processo de especialização de competências extremamente forte, mas na Justiça do Trabalho ainda muito, muito, muito fraco. Se você pegar, eu fiz um estudo pela universidade sobre o judiciário estadual, eu tive muita dificuldade de trabalhar nesse projeto, foi um projeto da universidade, porque o judiciário estadual, olha, o estado do Rio Grande do Norte não é um estado grande em termos judiciais, é um tribunal considerado um tribunal de pequeno porte. Mas são tantas as varas e tantas as especializações, e são realidades tão diferentes, que os juízes competem, em termos de estrutura, em função da especialização que tem na vara. Mas são especializações que não são definidas em políticas, muitas vezes, nacionais. Então você tem juizados em aeroportos, você tem em alguns estados, varas agrárias, você tem juizados da Fazenda Pública, juizados especiais cíveis, criminais, varas especializadas cíveis, varas cíveis não especializadas, varas de fazenda, varas de família. E se você for para um tribunal de maior porte, isso pode chegar ainda a uma sofisticação maior. E nesse debate, o Supremo Tribunal Federal chegou já a dizer que não é preciso lei para especializar a vara. O próprio tribunal pode especializar a vara. Então, pode um tribunal, como aconteceu no leading case, que é esse do TRF da 5ª Região, tomar uma vara e dizer: olha, essa vara agora vai ser especializada em crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores. Este é o nome da vara, da especialização da vara criminal na 5ª Região. Então, assim, o governo judicial, ele trabalha não só com a ideia de eficiência como fundamento, mas também tem uma grande autonomia administrativa para converter a competência de varas. E hoje, independentemente de lei. Então, esse é um desafio para nós, porque a rigor a gente não vai dizer, não, porque o legislador não fez, porque o Congresso não pensou. Esse é um desafio colocado para a própria administração judicial, para os próprios tribunais. Só que na Justiça do Trabalho, a gente não tem essa compreensão temática, porque a própria Justiça do Trabalho é considerada como uma especialização. Sucede que, historicamente, isso não é bem uma realidade, porque a gente... Desculpa. Porque
Justiça do Trabalho não nasceu por ser especializada. Na verdade, a Justiça do Trabalho nasceu no momento em que o Poder Judiciário brasileiro ainda buscava uma configuração e estava solapado entre diversas rupturas institucionais. A República Velha criou uma justiça que em 1891, que não foi a Justiça Federal. A República Velha criou a Justiça Estadual, porque essa não existia. Então já é um primeiro problema de compreensão, porque se a gente fizesse uma enquete, não todo mundo, muita gente marcaria, criou a Justiça Federal. Não, o que foi criado com a República foi a Justiça Estadual, porque a Justiça Federal, na verdade, foi organizada como Justiça Federal, mas era a Justiça Imperial. Inclusive, a Justiça Federal aproveitou os juízes imperiais. Aliás, em nenhuma reforma brasileira os juízes foram demitidos. Assim, olha, mudamos, nós saímos agora do Império para a República, agora os juízes do Império estão todos despedidos. Não, todas as reformas aproveitaram os juízes. Inclusive a reforma constitucional de 87 e 88, que não expulsou os juízes do regime autoritário. Pelo contrário, eles continuaram ocupando os tribunais, inclusive o Supremo. E essa é uma das razões que explicam a mudança do constitucionalismo brasileiro a partir dos anos 2000, que é quando esses juízes pré-88 começam a se aposentar. Como aconteceu, e nós vimos aqui mais cedo na expulsão do professor Cássio Casagrande, também em relação aos Estados Unidos. No outro contexto, claro. Quer dizer, às vezes a composição de um tribunal diz muito quanto à qualidade e à direção das suas decisões. Então a Justiça do Trabalho, na realidade, ela não nasceu em busca de uma especialização gerencial. Não, porque nós vamos tutelar aqui um direito que é um direito alimentar, de um grupo de vulneráveis. Essas expressões não existiam naquela época. A Justiça do Trabalho foi criada no mesmo movimento que foi criada a Justiça Eleitoral. Era um compromisso da Aliança Liberal, pós-30, de ocupar alguns espaços políticos e sociais com a burocracia pública. Então, a Justiça Eleitoral era uma promessa dos revolucionários de 30 de acabar com as juntas eleitorais, porque a República Velha é a República das fraudes eleitorais. Então, a Justiça Eleitoral nasce assim. Não porque especializado seria a justiça mais eficiente. Porque não existia a ideia de eficiência. O que existia nascia uma justiça vinculada ao poder central. Portanto, é uma justiça que diminui a interferência do potentado local. A ideia é essa. E é uma justiça que sobrevive até hoje, mas assim como a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral soube se ressignificar. E também é uma instituição bastante eficiente. E hoje, quem conhece a administração da Justiça Eleitoral sabe que tem ali servidores de carreira extremamente qualificados. Eu não falo magistrados porque os magistrados eleitorais não existem. São magistrados transitórios. Então a gente tem que falar do profissionalismo dos servidores e dos gestores dessas atividades administrativas, que eventualmente recebem a contribuição de todos os magistrados que ali passam temporariamente no TRE. E a Justiça do Trabalho? Bom, a Justiça do Trabalho também foi criada numa discussão política. Então foi um esforço do regime revolucionário de 30, mediante a ideia, o modelo de corporação, dar ao Estado o poder de controle sobre os sindicatos, dar aos sindicatos não somente espaços importantes, e inclusive a receita do sindicato, mas foi muito mais além, quer dizer, incorporou a vida sindical na vida política. Tanto que a Constituinte de 33 tinha representantes dos sindicatos. Por quê? Porque a ideia do governo era acomodar o conflito trabalhista dentro do Estado. Então, não era uma ideia de eficiência, mas era uma ideia de ter uma estrutura de Estado e, naquele momento, fazia todo sentido que tivesse o país essa estrutura, que inicialmente não foi nem como justiça. Tanto que não tinha a ver com especialização do judiciário, mas sim com o controle do poder central. E o Vargas, não fala o Vargas, mas na verdade, assim, todo o poder de 30, a estrutura de poder de 30 era uma estrutura que tentou concretizar o chamado autoritarismo instrumental. É muito bem descrito por Oliveira Viana. E esse autoritarismo instrumental tinha a ideia de que, durante um tempo, e daí vem o Estado Novo, durante o tempo, a democracia representativa brasileira, que é uma democracia frágil,
porque é uma democracia que na base tem pessoas que não têm condições de fazer escolhas, essa era a ideia, precisa ocupar o espaço de poder para modernizar o país. Portanto, o elemento autoritário, junto com o modernizante, construiu uma justiça do trabalho, inicialmente ainda no modelo administrativo, para neutralizar, não é, uma certa desorganização social que assim se defendia existir. E por que razão? Porque a República Velha foi a República do estado de sítio. Praticamente o Brasil viveu estados de sítio sucessivos na República Velha. Então era um momento de grande agitação quando surge a Justiça do Trabalho. Bom, o que é que aconteceu de lá para cá? Bom, aí é importante dizer que a Justiça do Trabalho, assim como a Justiça Eleitoral, se ressignificou. Eu acredito muito nisso. A Justiça do Trabalho foi incorporando nos seus quadros, progressivamente, magistrados. Isso vai melhorar ainda mais quando ela vai se expandindo, e começa a perceber que o objeto daquela tutela se conecta, sim, com o catálogo de direitos fundamentais, se conecta com a proteção constitucional de grupos vulneráveis, e a Justiça do Trabalho começa a incorporar cada vez mais a ideia de que tem uma vocação para cumprir uma missão transconstitucional. Porque não é possível imaginar que a gente respira apenas a vida da Constituição brasileira. Mas todos os tratados mencionados pela professora Yara, eu acho que nesse ponto nossas intervenções dialogam bastante, foram moldando essas gerações de servidores e magistrados na Justiça do Trabalho. Certa vez, numa discussão no TST falando sobre execução, confrontado contra esse ativismo do juiz do trabalho, e confrontados que fomos com... Era um painel como esse, por um professor que advoga na área civil. Eu disse a ele o seguinte: a Justiça do Trabalho, ela não tem uma ideologia. O que ela conserva é uma deontologia de cumprir sua missão constitucional. Então, os profissionais, eles se vocacionaram em fazer o melhor para proteger o direito dos vulneráveis. É claro que isso em nenhum momento deslegitima a Justiça do Trabalho para dizer que eles também não têm direito. Não. Mas aqui, na cultura jurídica brasileira, a inadimplência de direitos trabalhistas básicos ainda é algo muito grave. Pelo menos ocupa ainda hoje uma parte importante da pauta de audiência. Gostaria de dizer que eu estou debatendo aqui discriminação, que eu debato todos os dias esses temas que são temas constitucionais ou convencionais de alto relevo. Não, boa parte da minha pauta de audiência não recebi nada quando saí da empresa. Não recebi nada. Isso ainda hoje é realidade. Claro que a reforma mudou muito a maneira como esse problema é resolvido. Porque nós temos hoje, não tem mais homologação, você tem hoje acordos extrajudiciais, você tem a possibilidade do distrato, enfim, você tem outros mecanismos que não são objetos agora do nosso debate. Então, esse modelo fez com que o Justiça do Trabalho ressignificasse sua existência. Ela passou de uma opção política para controle social das massas e dos trabalhadores pelo Estado, que foi diminuindo, com a Constituição de 88, o Estado deixou de ter controle, por exemplo, sobre os sindicatos. Você passou a ter uma justiça que, enquanto instituição, criou uma imagem simbólica de tutela ágil, não é? Portanto, eficiente, desse ponto de vista gerencial, mas uma tutela que tem todo sentido diante de um catálogo de direitos sociais de uma Constituição democrática. Então, esse modelo fez com que a Justiça do Trabalho constituísse, portanto, uma referência, a ponto de que agora, com o CNJ mostrando a justiça em números, as taxas menores de congestionamento são da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho hoje também se justifica pela sua eficiência gerencial. A desconstrução da Justiça do Trabalho hoje não tem a ver com sua eficiência gerencial, nem de como ela usa os seus recursos. Porque os recursos da Justiça Estadual são muito maiores. A Justiça Estadual é muito maior e muito menos eficiente. Ela não está sob crítica. Não há uma única proposta de reforma que tente alinhar esse arquipélago de tribunais que nós temos no Brasil, tribunais estaduais. No entanto, se aponta para uma justiça que mostra hoje este perfil de eficiência gerencial. É o que a gente percebe no ambiente que a gente vive. A gente não testemunha desperdício, a gente não testemunha a toda hora alegações de atrasos reiterados. Claro,
e agora que eu, por honrosa indicação do nosso presidente corregedor, atuo na corregedoria, eu percebo o nível de exigência do nosso jurisdicionado. Porque não dá 30 dias, eles estão dizendo que a vara está super atrasada. Aí eu disse, puxa vida, isso aqui é uma ilha mesmo, porque somente um panorama muito focal vai dizer que num país em que muitas vezes um processo na justiça estadual não se movimenta em um ano, aqui está atrasado em 25 dias uma tarefa. Uma tarefa. Uma justiça, por exemplo, que conservou da sua herança de pautas com classista algo que a lei não deveria exigir mais, mas a gente conservou uma data para sair a sentença. Eu não sei como é que funciona nos estados maiores, mas em Natal, o corregedor está aqui e pode testemunhar que este ano ele assinou um único ofício cobrando de um juiz um atraso. Um único ofício. Um único ofício de atraso superior ao limite legal. Ou seja, as sentenças saem no prazo. Então, se no começo da Justiça do Trabalho não tinha esse viés, não tinha esse emblema de que a especialização é melhor, ela hoje prova, demonstra, de forma inequívoca pelos números dos relatórios nacionais, que ela cumpre o seu papel, pelo menos nessa perspectiva. Ninguém está dizendo que aqui não há o que melhorar, nem há críticas. Então, assim, a especialização da Justiça do Trabalho tem essa discussão que eu, sem prejuízo de outras discussões, que eu ficaria por aqui para que eu pudesse passar para outra parte e depois oferecer ao coordenador a possibilidade do debate com todos vocês. Então, a última parte que eu tenho para mostrar para vocês é a especialização na Justiça do Trabalho. Como disse, não é uma tradição da Justiça do Trabalho se especializar, mas desde o TST, que foi fragmentando seus corpos coletivos em seções especializadas, muitos tribunais já o fizeram. O nosso próprio tribunal, há um tempo considerável, se dividiu em turmas, que era uma maneira de dar uma velocidade gerencial ao julgamento dos recursos, porque reunir o pleno é mais difícil do que reunir turmas. E no primeiro grau, há pouquíssimos registros de especialização, talvez aí alguns juízos de execução. Não, podemos considerar talvez os centros de conciliação, que não é só da Justiça do Trabalho, é bem verdade, como um modelo de especialização. Alguns tribunais criaram varas especializadas em acidente de trabalho. A experiência na 4ª região de varas de fazenda pública, mas, por exemplo, não é um padrão da Justiça do Trabalho, ela é muito generalista. Todas as varas têm uma competência plena sobre a matéria legal submetida à Justiça do Trabalho. Por quê? Porque sempre partimos do pressuposto que somos especializados. Se já somos especializados, uma sobreposição de especialização não seria algo necessário. O que eu ponho para a discussão é o seguinte: será que não é a hora de a gente repensar também algumas questões? Por exemplo, por que não pensarmos em especialização de varas de execução fiscal? Recebemos essa competência com a emenda 45 para a execução fiscal das multas e penalidades que são cobradas pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Temos, segundo dados de um evento que foi feito na Corregedoria do Tribunal agora em 20 de setembro, que no Tribunal são cobrados créditos da ordem de 200 milhões de reais. É uma competência, eu acho, interessante, mas gerencialmente a gente não deu muita importância a isso. É um debate que eu acho que a gente poderia ter. Eu acho também que a gente poderia ter um debate aproximando a Justiça do Trabalho da Justiça espanhola, de que o direito do trabalho e previdenciário caminham muito próximos, tanto que o Juzgado de lo Social na Justiça espanhola tem essa dupla competência, quer dizer, competência sobre o trabalho e sobre previdência, pelo menos nos temas de previdência que perpassam o trabalho. E eu acho que essa concorrência com a Justiça Federal não é muito saudável, não é? Porque acaba que você decide sobre uma doença com nexo de causalidade aqui, e lá, na Justiça Federal, você tem um resultado completamente diferente. E eu acho que todo mundo aqui já sentiu os dramas desse tipo de problema, como também os dramas do problema do limbo previdenciário. Agora, uma nota eu devo dizer a vocês, esse é o que eu acho que é o futuro que a gente tem que debater. Não porque há uma ameaça de extinção, mas é que eu acho que a Justiça do Trabalho nunca deveria ter tido a oportunidade de debater essa questão.
Essa foi uma plataforma de discussão na Associação Nacional durante muito tempo, depois da emenda 45. Mas naquele momento, com muitos processos no TST e nos tribunais regionais, a discussão sempre era bloqueada pela resistência dos colegas de ter mais processos. Mas peraí, eu não estou dando conta dos meus processos. E você vem discutir novas competências? Não, comigo não. Eu sempre acreditei que a gente deve discutir competência por uma questão de coerência, né? Por uma questão de unicidade de convicção, que é uma metodologia de competência, de política judiciária, e não necessariamente pela quantidade de processo. Porque a quantidade de processo, a justiça tem que dar um jeito. Eu não estou vendo, por exemplo, nenhuma discussão sobre extinção da justiça estadual, porque ela tem, né, 90% dos processos do Brasil. Eu não estou vendo esse tipo de discussão. Não estou dizendo que é bom que os processos não andem. Não, mas eu acredito que a Justiça do Trabalho poderia discutir isso. Poderia se vocacionar para outros temas. Eu acho que nossa magistratura é capacitada, é habilitada, é vocacionada para temas, por exemplo, previdenciários, que tocam o mundo do trabalho. Por que nós não podemos julgar, por exemplo, o benefício acidentário? Nós não temos competência para isso, assim, a competência e habilidade, no sentido aqui pedagógico, né, da ensinagem, né, e da aprendizagem. Eu acho que temos. Mas eu não vejo isso na agenda de discussão. Se a agenda de discussão for só eu quero sobreviver, eu acho que essa é uma agenda pobre. Nós temos que dizer o que é que o país precisa. Nós temos que mostrar o que a sociedade precisa. Nós temos que dizer que o cidadão ainda é carente desse tipo de tutela. Que nós não estamos prontos para deixar isso num segundo plano. Então, essa discussão da justiça do trabalho do futuro, claro, tem a ver com o debate em torno das críticas à sua existência? Tem. Mas eu já estou na justiça do trabalho, como magistrado há 25 anos, e considerando o tempo aqui no TRT da 13ª Região, um pouco mais, e não é a primeira vez que se fala da extinção da justiça do trabalho. A questão é saber se nós queremos sair mais forte desse processo, como nós saímos nos anos 90. E eu receio que a gente precisa ter alguns argumentos, alguns caminhos, algumas trilhas, né? Nós temos que perguntar lá ao gato na lista do País da Maravilha, que caminho eu devo tomar? Mas dizer o gato, eu não quero não somente não acabar, eu quero melhorar e eu quero ampliar o que eu faço. Por quê? Porque é melhor para o país. Porque se a gente não tiver um discurso para o país, para o cidadão, se for um discurso só interno, aí é um discurso corporativo. Então, por exemplo, olhar o que acontece na Espanha, que há esse diálogo entre a Previdência e o direito do trabalho, é muito interessante. Mas eu não vejo esse discurso ser colocado na rua. A gente não pode dizer apenas que é bom. A gente tem que dizer que a gente precisa melhorar o que a gente faz, mas para isso a gente precisa de mais competência, para isso a gente precisa de compreender que o que a gente... Só a nossa competência material extremamente desidratada, né? Desidratada. Eu lembrava aos colegas, e vou encerrar com esse exemplo, que eu tive um único caso que julguei de empregado... diretor de companhia não empregado, que chegou na segunda vara do trabalho por uma situação absolutamente inusitada. Era uma companhia que foi criada no papel, que devia funcionar para explorar minério no Rio Grande do Norte. Essa companhia nunca foi colocada no papel, mas havia um board, havia um grupo de diretores. E o diretor-presidente dessa companhia trabalhou algum tempo na elaboração do projeto de lavra e na tentativa de autorização do governo para fazer a exploração do minério. Nesse tempo, então, esse diretor foi demitido. E no contrato que foi feito com a companhia, o foro era o de Natal. Acontece que toda a companhia, todo mundo era de Minas Gerais. A única coisa em Natal era o nome que estava escrito ali, Natal, no contrato. E aí a Justiça do Trabalho de Minas Gerais mandou o processo para Natal. Foi até o TST, o TST disse, é Natal mesmo. É o primeiro caso de foro de eleição que eu conheço. É esse aí. Primeiro não, é o único. Muito bem, chegou em Natal, todas as testemunhas são de Minas Gerais. As partes pegaram o avião e foram para Natal. Então eu fiz essa inusitada audiência. Julgamos o processo procedente, esse diretor ganhou aproximadamente 5, 6 milhões de reais, o salário era muito alto, eu acabei vendo como tem coisa mais do que a gente, né? Então foi mais ou menos isso, e ele era optante pelo FGTS. A empresa recorreu, foi ao tribunal, o nosso tribunal manteve a decisão integralmente, e recorreu ao TST, e o TST disse, não, mas ele é diretor não empregado.
não é nossa competência. 10 anos depois, esse processo foi para a Justiça Estadual. Então, quando a gente fala assim, vamos tratar de competência, mas a que a gente acha que tem, está difícil trabalhar. Então, é preciso a gente fazer também uma autocrítica e fazer também uma visão de futuro. A gente tem que ter as duas coisas. Uma autocrítica e uma visão de futuro. Porque senão, nós não seremos players, que agora a palavra é essa, players, né? Nós seremos participantes desse processo político qualificados. Nós seremos, na verdade, defensores da nossa toga, da nossa mesa de trabalho, portanto, da nossa corporação. E este é um movimento, uma percepção política, eu acho, perigosa, quando você enfrenta um establishment extremamente conservador, que vê na Justiça do Trabalho, na verdade, uma atuação que de certa maneira, fragiliza os negócios no Brasil. Não é a minha visão, embora não seja esse o meu objetivo de debate, mas eu deixo... Não, presidente, eu até já encerrei. Eu estava dizendo que eu deixo para o debate para os colegas apenas esses apontamentos, sem a pretensão, claro, de esgotar o assunto, mas como uma contribuição para esse evento, e eu cumprimento novamente os organizadores, agradecendo uma vez mais a paciência e o convite.